Apesar da hipótese heterotrófica do Oparin ser muito bem organizada, uma historinha muito bem contada, é hipótese, é palpite. E a gente não tem certeza de que aconteceu desse jeito. Inclusive, mais modernamente, nos anos 70, uma nova hipótese surgiu para descrever como o primeiro ser vivo ele era. Chama de hipótese autotrófica, o nome completo dela é quimiolito autotrófica. E segundo a hipótese autotrófica, quimiolito autotrófica, o primeiro ser vivo, ele não era heterótrofo anaeróbico. Ele era autótrofo quimiosintetizante que vivia em chaminés vulcânicas submarinas. Pera aí, Landim. Que é o quê? Beleza, né? Era, moçada, em 1977, o ano lá que o Landim nasceu, que a galera encontrou no fundo do Oceano Pacífico o ecossistema mais estranho do planeta. Profundidades, moçada, superiores a 2.000 metros de profundidade. Ora, moçada, mais de 2.000 metros de profundidade, você vai ter algumas condições bem estranhas, né? Você simplesmente não tem luz, as temperaturas são muito baixas, na casa lá de 2 ou 3 graus Celsius, mas no fundo lá do Oceano Pacífico, a galera encontrou vulcões submarinos. Ô Landim, o mar não vai apagar o vulcão não? Ô gente, pelo amor de Deus, um vulcão não é uma fogueira não, né? Então o vulcão ele vai lá, uma região onde a crosta terrestre é muito fina, e aí o manto, o magma começa a extravasar. Fato é que uma vez que você tem lá um vulcão no fundo do mar, próximo ao vulcão, as temperaturas elas são muito elevadas. Na casa, moçada, às vezes, de 300, 400 graus Celsius. Fato é que a temperatura é mais do que 90 graus. Esses vulcões, gente, eles vão liberar alguns gases, como, por exemplo, H2S, como, por exemplo, alguns minérios, tipo FeS. Existem, moçada, bactérias quimiosintetizantes que vivem nas proximidades desse vulcão, que elas pegam os gases como H2S, os minérios como FeS e fazem agir produzindo FeS2, produzindo hidrogênio e produzindo energia aqui na brincadeira. Sendo pessoas que as bactérias quimiosintetizantes, lembra, moçada, qual é a diferença entre fotossíntese e quimiossíntese? Fotossíntese utiliza energia luminosa, quimiossíntese utiliza energia química. Uma vez que você vai lá e pega os gases dos vulcões, faz quimiossíntese, acaba liberando energia, essa energia é utilizada para a produção de moléculas orgânicas. Inclusive, nas proximidades desses vulcões submarinos, existe todo um ecossistema sustentado por essas bactérias quimiosintetizantes. Nesse ecossistema, as bactérias quimiosintetizantes são o que a gente chama de produtores em ecologia. Essas bactérias quimiosintetizantes produzem matéria orgânica que alimenta uma série de criaturas, como, por exemplo, vermes gigantescos, chamados vermes tubícolas. Por exemplo, crustáceos, como caranguejos que existem nessa área. Aliás, isso é um dos únicos ecossistemas conhecidos que não depende de maneira nenhuma da luz. Se o Sol apagasse e a Terra não congelasse por causa disso, se o problema fosse somente falta de luz, gente, não tem problema, porque nesse tipo de ecossistema, ele não se baseia em fotossíntese, ele não se baseia em luz, né? Você tem que as cadeias alimentares se baseiam na quimiossíntese. Essas bactérias quimiosintetizantes, chamadas termoacidófilas, olha o nome, filas, amigas de ambientes quentes e ácidos, ambientes ácidos, H2S, gás sulfídrico, ácido sulfídrico. Então eles vivem num ambiente onde outras criaturas não conseguem sobreviver e mantêm todo esse ecossistema. Eles são os produtores. Como eu disse, um dos poucos ecossistemas conhecidos no planeta que não depende da luz, que não se baseia em fotossíntese, que se baseia integralmente em quimiossíntese. Sendo, moçada, que quando a moçada descobriu esse ecossistema, lá nos anos 70, a galera ficou fascinada. Ninguém imaginava que pudesse haver um ecossistema que não se baseasse em luz, que fosse completamente mantido pelo processo de quimiossíntese, né? E aí a galera começa a pensar,
Poxa, antigamente na Terra primitiva, a crosta terrestre era mais fina, né? Então tinha muito mais vulcões do que tem hoje. O que quer dizer que esse tipo de ambiente devia ser muito mais comum antigamente do que hoje. Ah, outra coisa. Essa reação química aqui, ela é extremamente simples. É a reação mais simples que existe em biologia para obter energia. A biologia não conhece nenhuma reação química mais simples do que essa para obter energia. E se você respeita lá aquela lógica do que o que é mais simples veio antes do que o que é mais complexo, se isso aqui é simples do jeito que é, será que os primeiros seres vivos não trabalhavam desse jeito? Será que os primeiros seres vivos não faziam essa reação química? E nesse caso, o primeiro ser vivo, ele era autótrofo quimiosintetizante, que vivia nessas chaminés vulcânicas submarinas. O nome autotrófico, porque ele seria autotrófico, quimiosintetizante, e Landim, porque o nome lito. Lito quer dizer pedra, quer dizer rocha, porque esses caras iriam fazer quimiossíntese utilizando gases e material mineral rochoso liberado lá pelos vulcões. Se você vai lá e pensa na hipótese quimiolito-autotrófica, algumas diferenças em relação à hipótese do Oparin. Como é que o Oparin, moçada, ele vai descrever a origem da vida, falando lá em termos de hipótese da coacervação. Ora, na hipótese da coacervação do Oparin, lembrando para vocês de maneira resumida, gases da atmosfera, eles iriam reagir devido a raios. Chovia pra caramba, né? Então tinha lá relâmpagos, descargas elétricas frequentemente, originando lá as primeiras moléculas orgânicas aqui na jogada. Entretanto, moçada, a hipótese quimiolito-autotrófica. Estou com preguiça de escrever quimiolito-autotrófica, então vou escrever hipótese. Autotrófica, ela trabalha de modo diferente. No lugar de você pensar em gases da atmosfera, gases liberados pelos vulcões, inclusive lembrem-se que o Oparin acreditava que a atmosfera tinha metano, amônia, vapor de água e hidrogênio, porque são gases liberados por vulcões. Então vulcões vão liberar metano, amônia, vapor de água e hidrogênio. Iriam reagir não devido, moçada, a raios, descargas elétricas, mas devido basicamente ao gradiente de temperatura. Landim? Entendi não. Moçada, variações bruscas de temperatura são ambientes super propícios a reações químicas acontecerem. Temperatura da água no fundo do mar é muito fria, 2 ou 3. Próximo do vulcão é muito quente, mais do que 90. De maneira que, na região lá dos vulcões submarinos, gente, em distâncias de 1, 2 metros, temperatura às vezes varia 100 graus. Bem aqui, gente, é 100, 1 metro na frente, a temperatura é 2. Essas variações bruscas de temperatura, muito quente perto do vulcão, muito frio longe dele, são ambientes propícios ao acontecimento de reações químicas. Você vai ter lá a energia dos vulcões para poder exatamente ajudar as reações químicas a acontecerem. Os defensores da hipótese quimiolito-autotrófica defendem que ao invés de você ter raios batendo nos gases da atmosfera primitiva para originar moléculas orgânicas simples, você tem que o gradiente de temperatura iria bater nos gases liberados dos vulcões para poder originar as moléculas orgânicas. Outras coisas. No fundo do oceano, no solo do fundo do oceano, tem algum tipo de argila. E alguns tipos de argila já se mostraram capazes de catalisar reações químicas, de catalisar a união de aminoácidos em proteínas. Porque na brincadeira de você pegar aqui as moléculas orgânicas simples, elas reagiam pelo calor do solo para poder formar, por exemplo, moléculas orgânicas complexas. A gente tem que a hipótese
quimioautotrófica, quimiolita autotrófica, coloca de outro jeito. Né? Você tem lá que agiam devido a gradiente de temperatura, originando moléculas orgânicas simples. Beleza? Só que ao invés de agir pelo calor do solo, aquela história, que os aminoácidos no chão quente iriam se juntar para formar proteínas, essa ideia coloca de outro jeito. Acabavam reagindo por argilas catalisadoras. Inclusive, isso aqui já foi testado. A galera foi lá no fundo do mar, na chaminé vulcânica submarina, pegou argila e em laboratório verificou que essas argilas catalisadoras conseguiam originar moléculas orgânicas mais complexas. Ou seja, o cenário que a gente coloca hoje, moçada, em relação a essa historinha, é diferente do cenário que você tinha em relação às ideias do Oparin. Então, o Oparin fala em gases da atmosfera. A hipótese autotrófica fala em gases nos vulcões. O Oparin fala em reagir devido a raios. A hipótese autotrófica, devido ao gradiente de temperatura. E aí, as moléculas orgânicas simples, segundo o Oparin, iam reagir devido ao calor do solo para formar moléculas orgânicas complexas. E na hipótese autotrófica, as moléculas orgânicas simples reagiam, possivelmente, devido a argilas catalisadoras para poder originar as moléculas orgânicas mais complexas aqui nesse caso. Então, a diferença entre as duas hipóteses. Né? Inclusive, muitos autores hoje em dia estão migrando para a hipótese quimiolita autotrófica. Por que a moçada está migrando pela hipótese quimiolita autotrófica? Porque eu estava comentando que a hipótese do Oparin, ela perdeu muita credibilidade quando a moçada chegou à conclusão que a atmosfera primitiva tinha pouco hidrogênio, né? É aquela história que quem sustenta a hipótese do Oparin é o experimento do Miller, e o experimento do Miller só dá certo com muito hidrogênio, com pouco hidrogênio não dá certo. E se você realmente tem que a Terra primitiva tinha uma atmosfera pobre em hidrogênio, uma atmosfera pouco redutora, não daria para produzir moléculas orgânicas. De maneira que você tem vários autores hoje saindo dessa ideia para a hipótese autotrófica. Inclusive, alguns livros escrevem com todas as letras que a hipótese autotrófica, hoje em dia, é a mais aceita. Por que eu não vou escrever isso? Porque não é consenso entre os autores. Então, tem autores que preferem essa, tem autores que preferem essa. E Landim, na hora da prova, como é que eu faço? Na hora da prova, não se preocupe, que a não ser que o vestibular seja muito idiota, ele não vai perguntar qual é a hipótese mais aceita, heterotrófica ou autotrófica. Ele não vai perguntar desse jeito. Ele vai provavelmente dizer, olha, de acordo com a hipótese do Oparin, de acordo com a hipótese heterotrófica, aconteceu o quê? Aí tu tem que saber. De acordo com a hipótese autotrófica, aconteceu o quê? Aí tu tem que saber. Então tu não tem que saber qual das duas é a verdadeira. Nem os biólogos sabem. Vão ter que inventar a máquina do tempo para voltar lá, para ver como foi, para ter certeza. Então, tem as duas ideias. Né? Agora, tem que saber argumentar e entender as duas delas. Tem uma coisa muito legal sobre a hipótese quimiolita autotrófica. É que se você acredita que os primeiros seres vivos surgem no fundo do mar, explica uma coisa que o Oparin nunca conseguiu explicar. Na atmosfera da Terra primitiva, não tinha oxigênio. Então não tinha ozônio. Então os raios ultravioleta bombavam. Ora, segundo o moçada, o Oparin, a vida surgiu em mares primitivos, rasos, na superfície da água. Não teria como. Numa atmosfera sem oxigênio, sem ozônio, com a radiação ultravioleta bombando, porque não tinha camada de ozônio para proteger, as formas de vida aqui seriam dizimadas pela radiação ultravioleta. Entretanto, se você vive lá no fundo do mar, onde não chega luz, também não chega radiação ultravioleta. O resultado é que no fundo do mar haveria proteção contra os raios ultravioleta. Sendo que esses raios ultravioleta, eles seriam muito mais intensos devido à inexistência da camada de ozônio. Pela ausência da camada de ozônio. Tem outra história. Episódios como aquele da queda do asteroide que matou os dinossauros eram muito mais comuns antigamente. Caía muito mais asteroide antigamente do que hoje. Alguém saberia me dizer
Por que cai muito mais asteroide antes do que hoje? Resposta muito simples. Porque a maioria dos asteroides que tinham que cair, já caíram. Asteroides, eles são restos da formação do sistema solar. Então, quando o sistema solar era jovem, tinha muito resto. E eles foram caindo nos lugares, nos planetas. Por que não tem tanto asteroide caindo hoje? Porque a maioria já caiu em algum lugar, tem menos asteroides no espaço. O que quer dizer que naquele tempo que a Terra era jovem, toda semana, caiu um asteroide grandão daqueles, estilo mata dinossauro. E, gente, seria muito complicado imaginar que quando caísse um asteroide daquele, aquela moçada que estava na superfície da água ia ser dizimada pelo asteroide. Entretanto, a galera do fundão vai estar protegida pelo impacto. Né? Se você imagina lá que a galera da superfície sofre mais com o impacto, quem vive a profundidades maiores não sentiria tanto impacto, nesse caso lá. Com um detalhe extra, né? Estava comentando que os mares primitivos eram rasos. Né? Quando eu falo que eles eram rasos, eles, na média, eram bem mais rasos do que hoje. Mas você pega a profundidade média dos oceanos atualmente, é na casa de 2.000 metros. Só que tem regiões que tem até 11.000 metros de profundidade. Então, se você imaginar que aqueles mares rasos tinham uma profundidade média de 500 metros, ou de, sei lá, 1.000 metros, talvez tivesse uma região de 2.000 aqui na brincadeira, onde você tivesse protegido contra a queda de asteroides. Então, havia proteção contra raios ultravioleta e contra a queda de asteroides, que era bem mais frequente naquele momento da história do planeta. E é por isso, moçada, que muitos autores, hoje em dia, preferem a hipótese autotrófica. Galera, imaginando que no fundo do mar havia um nicho, um ambiente seguro contra raios ultravioleta, contra queda de asteroides, que acontecia com muita frequência. Se você coloca lá a hipótese autotrófica, ora, primeiramente as criaturas seriam autótrofos quimiosintetizantes. E depois? Provavelmente depois seria que nem o Oparin falava. Heterótrofos anaeróbicos, ou seja, fermentadores, para você então começar a acumular quantidades maiores de CO2, para que você tenha o surgimento de autótrofos fotossintetizantes, para você poder começar a liberar oxigênio, para finalmente a respiração aeróbica aparecer. Ou seja, essa sequência, que é exatamente a ideia do Oparin, ela não muda. Essa sequência não muda. Fermentação, fotossíntese, respiração aeróbica, né? Então, nesse caso lá, heterótrofos aeróbicos, né? Teriam surgido depois, exatamente devido ao surgimento da respiração aeróbica. Então, essa sequência, gente, essa sequência ela não vai mudar. Entretanto, na hipótese quimiolito autotrófica, antes dessa sequência, antes disso tudo, eu teria indivíduos autótrofos quimiosintetizantes.